comparar frações. O que significa comparar? Comparar significa verificar qual é maior, qual é menor. Se nós tivermos, por exemplo, as frações 3/5, 7/5 e 1/5. Se os denominadores são iguais, beleza. Colocar em ordem crescente. O que é crescente? Você vai crescer, começa do menor. Então, quem é a menor fração? 1/5. Eu posso desconsiderar o denominador e comparar os numeradores, quando os denominadores forem iguais. Menor que 1 é 3/5. Então, 3/5 é menor que 7/5. E se fosse o contrário? Se fossem os numeradores que fossem iguais, qual seria a menor fração? Então, quando os numeradores são iguais, quem é menor? Se os denominadores forem iguais, a menor fração será de menor numerador. Então, 1/5 é a menor fração. E se for diferente? Então, o ideal é que eu coloque os denominadores comuns. Coloque todos os denominadores iguais através do mínimo múltiplo comum. Mas se os numeradores forem iguais, eu posso fazer ao contrário. A menor fração, quando os numeradores forem iguais, vai ser a que tem maior denominador. Então, 5/7 é menor. Quem é intermediária? Que 5/3. E 5/3 é menor que 5/1, que 5/2. Então, veja bem, aqui eu tenho 5/2, 5/3 e 5/7. Então, conclusão. Se os denominadores forem iguais, a menor fração será a que tiver menor numerador. Se os numeradores forem iguais, a menor fração será a que tiver maior denominador. Agora, e se os numeradores e os denominadores forem diferentes? Então, para comparar as frações que têm denominadores diferentes, nós podemos fazer de duas formas. Ou fazer o mínimo múltiplo comum e encontrar frações equivalentes, ou então dividir. E comparar os números decimais, que é mais fácil. 2 é divisível por 3? Não. Vou colocar 0 no dividendo, 0 com vírgula no quociente. 20 dividido por 3, 6. 6 vezes 3, 18. Para 20, 2. Vou parar por aqui, para ver se uma casa decimal é o suficiente para comparar. 7 dividido por 5 vai dar 1. 1 vezes 5, 5 para 7, 2. 0 no dividendo, vírgula no quociente. 20 dividido por 5, 4. 4 vezes 5, 20. Para 20, 0. Agora 3 dividido por 4. 3 é divisível por 4? Não. Então, eu coloco 0 no dividendo, 0 com vírgula no quociente. 30 dividido por 4, 7. 7 vezes 4, 28. Para 30, 2. Então, eu tenho 6 décimos, 7 décimos e 1,4. Quem é menor? 6 décimos. Então, 2/3 é menor. 7 décimos ou 1,4. Quem é menor? 7 décimos. Então, 3,4 e a maior fração é 7/5. Então, nós podemos comparar através da divisão ou através das frações equivalentes. Como que eu faria através da fração equivalente? Vamos ver. Então, o primeiro passo, nós teríamos que encontrar um múltiplo comum de 3, de 5 e de 4. Então, se eu fizer o MMC, 4 é par, eu divido por 2. O 3 não é divisível por 2 e nem o 5. Metade de 4, 2. 2 é primo, só é divisível por 1 e por ele mesmo. 2 dividido por 2, 1. 3 é primo, só é divisível por 1 e por ele mesmo. 3 dividido por 3, 1. 5 é primo, só é divisível por 1 e por ele mesmo. 5 dividido por 5, 1. Agora, nós multiplicamos. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60.
Então, eu iria escrever essas 3 frações com o denominador 60. 3. Para transformar 3 em 60, eu multiplico por 20. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 2, 6. Então, o numerador também eu vou multiplicar por 20. 2 vezes 20, 40. 5 para 20, eu multiplico por 12. 5 para 60. 5 vezes 2, 10 vão 1. 5 vezes 1, 5, mais 1, 6. Então, 7 também eu vou multiplicar por 12. 7 vezes 2, 14, 1 a 1. 7 vezes 1, 7, mais 1, 8. 4 para 60, eu multiplico por 15. 4 vezes 5, 20 vão 2. 4 vezes 1, 4, mais 2, 6. Então, o numerador também eu multiplico por 15. 3 vezes 15, 45. Agora que os denominadores são iguais, eu posso comparar. Quem é menor? 40. A primeira fração equivale a 2 terços. 84 e 45. Quem é menor? 45. Então, 3 quartos. E a maior fração é a intermediária. Então, são as 2 formas que nós temos para comparar frações. Como representar uma fração na reta numérica? Por exemplo, se eu tenho as frações meio, eu tenho 1/5, vou colocar frações mais simples aqui. 1/6. Como que eu represento essas frações na reta numérica? O ideal primeiro é escrever essas frações na forma decimal. Então, se eu dividir 1 por 5, 0 no dividendo, 0 com vírgula no quociente. 10 dividido por 5, 2. 2 vezes 5, 10, para 10, 0. Então, aqui eu vou ter 0,2. 1, a metade. O que é metade? Meio. Se eu dividir 1 por 6, 1 não é divisível por 6, 0 no dividendo, 0 com vírgula no quociente. 10 dividido por 6, 1. 1 vezes 6, 6, para 10, 4. Então, eu vou ter o quê? 0,1. Se eu tiver 1 terço, eu vou dividir 1 por 3. Então, 0 no dividendo, 0 com vírgula no quociente. 10 dividido por 3, 3. 3 vezes 3, 9, para 10, 1. Então, eu vou ter aproximadamente 0,3. Então, vamos traçar a reta. Agora que nós já transformamos as frações em números decimais para facilitar a sua localização, na reta coloquei uma distância maior para facilitar, né, a localização das frações. Então, de 0 até 1, eu dividi em 9 partes. Então, o que seria 1 meio? 0,5. Então, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5. Nessa posição, eu tenho a fração meio. O que é 1/5? 0,2. 1, 2. Aqui eu tenho a fração 1/5. 1/6, 0,1. Então, eu vou caminhar um pontinho para a direita. 1 terço, 0,3. 1, 2, 3. Então, a forma mais fácil de você não errar e localizar frações na reta numérica é transformando essas frações em números decimais. Lembrando que um número depois da vírgula já é o suficiente para você aproximar a sua localização na reta numérica. Bom, vamos voltar aqui no conceito de fração e porcentagem. Como que eu calculo a porcentagem de um número? Então, 5% de 40. O que é 5%? É 5 sobre 100, que eu vou multiplicar por 40. Então, como nós já vimos anteriormente, eu faço o quê? Eu multiplico a fração pelo todo. Então, 5 vezes 0, 0. 5 vezes 4, 20. E divido por 100. 200 dividido por 100 é igual a 2. Então, 5% de 40, 2. 12% de 80, eu vou fazer o quê? Primeiro, eu vou multiplicar 12 por 80. Então, eu vou descer o 0. 8 vezes 2, 16 vão 1. 8 vezes 1, 8, mais 1, 9. E dividir por 100. 960 dividido por 100, posso cortar 0 com 0. Coloco o numerador, que é 96, eu tenho um 0 ainda no denominador. Então, vou ter uma casa
decimal. Então, 12% de 80 equivale a 9,6. Bom, nós podemos também comparar determinadas situações com frações. Então, se eu coloco 3 frutas para comparar com uma dúzia, para comparar com um cento, se eu retirar 3 frutas em uma dúzia, qual a fração que eu vou estar representando? Uma dúzia equivale a 12 frutas, então 3 dozeavos. 3 frutas de um cento são 100 frutas, então 3 centésimos. Lembrando que a primeira ainda é uma fração que pode ser reduzida. 3 e 12 eu posso simplificar dividindo por 3. 3 dividido por 3, 1. 12 dividido por 3, 4. 1 quarto. Então, 3 frutas de uma dúzia equivale a 1 quarto de frutas da dúzia. 3 frutas de um cento, 3 centésimos. Bom, para concluir, vamos voltar lá na comparação de frações, onde nós vimos que nós podemos usar o mínimo múltiplo comum e através da equivalência. Mas nós temos uma outra forma bem prática de estar comparando frações. Por exemplo, se eu tenho a fração 3 sétimos e tenho a fração 2 quintos, o que eu posso fazer para comparar as frações? Primeiro passo, seria fazer o MMC de 7 e de 5, com todo o trabalho, foi mais rapidinho aqui. Encontrar as frações equivalentes, que é 35. 7 para 35, eu multiplico por 5. 7 vezes 5, 35. 3 vezes 5, 15. 5 para 35, eu multiplico por 7. 5 vezes 7, 35. 2 vezes 7, 14. Quem é maior? 7 quinzeavos. Então, eu tenho uma outra forma de estar fazendo essa comparação, fazendo a multiplicação cruzada, onde eu sempre vou começar do primeiro valor. Então, aqui eu vou fazer 3 vezes 5 e para a segunda fração eu vou usar 7 vezes 2. 3 vezes 5, 15. 7 vezes 2, 14. Quem é maior? 15. Então, 3 sétimos é maior que 2 quintos. Bem mais prático. Vamos comparar 9 oitavos com 3 meios. Então, vamos na primeira fração. 9 vezes 2 e, na segunda, 8 vezes 3. 2 vezes 9, 18. 3 vezes 8, 24. Quem é maior? 24 corresponde à segunda fração. Então, 8 nonos é menor que 3 meios. Assim, nós podemos fazer uma comparação de forma mais prática e mais rápida.